Queridos, a paz do Senhor, é um grande prazer, uma grande honra estar com vocês para gravarmos mais uma pré-aula. Eu queria te pedir nessa pré-aula de hoje, a pré-aula de número 5, te pedir um grande favor. A divulgação do nosso site, a divulgação do nosso canal, a divulgação da nossa fanpage, tudo que nós temos, ela acontece quando você dá um like na nossa lição. Então eu queria te pedir que quando você acessasse essa lição, você deixasse o seu joinha aí, para que nós pudéssemos divulgar a Escola Bíblica em todos os lugares. À medida que você dá um like na nossa lição, ela vai sendo divulgada em outras páginas. Isso é importante para que outras pessoas conheçam a Escola Dominical. Hoje nós falaremos sobre algo muito importante. Você crê que Jesus realmente é capaz de salvar o homem? Essa é a pergunta. É só um break e nós voltamos rapidinho para falar sobre esse debate, sobre esse tema específico. Lição de número 5. Hoje nós estamos aqui para gravar mais uma pré-aula. A revista nova que nós estamos comentando nesse trimestre é a revista do quarto trimestre, fala sobre a obra da salvação. E a leitura bíblica em classe está em João 19, o versículo 23 até o versículo 30. É importante você ler, é importante você mandar mensagem para os seus alunos durante a semana sobre o texto, sobre o contexto que vai ser estudado, sobre tudo que vai ser falado. É importante você gravar pedaços dessa aula e mandar no WhatsApp para os seus alunos, marcar a lição na sua página no Facebook, para que eles fiquem a par do que vai estar rolando no final de semana, de tudo que vai estar acontecendo nessa lição. A lição número 5 traz como título a obra salvífica de Jesus Cristo. Querido, nós vamos ler tópico a tópico e explicar cada tópico. Queria mandar um grande beijo, um grande abraço às pessoas que deixam abaixo da lição o seu inscrito, que comentam, que deixam oração, que mandam e-mail, que sempre nos ajuda, que vai nos dar um like nessa lição, para que nós possamos divulgar essa obra da Escola Bíblica. Quero mandar um grande abraço ao pessoal de Brasília, a irmã Rosana, a irmã Taína, ao irmão Antônio, ao pastor Edilson. Estivemos em Brasília, foi uma bênção, Deus nos honrou muito naquele lugar, fomos muito bem recebidos. Ganhei caneca, esqueci a caneca lá em casa, não vou trazer na próxima aula. Ganhei camisa, estou muito grato, muito bonita a camisa que me deram lá, e foi uma bênção. Cantamos, lecionamos sobre a reforma e foi uma bênção lá em Brasília. Grande abraço, grande beijo ao meu amigo Carlos, a todos que empenharam e nos fizeram nos sentir em casa ali em Brasília. Apesar do tempo seco, lá é muito difícil. Aqui na Minas Gerais nós não temos tempo seco todo, não. Lá é complicado. Mas foi um prazer estar com vocês, que Deus possa nos honrar. A lição de hoje, número 5, nós vamos falar sobre a obra salvífica de Jesus. E a introdução diz que a obra salvífica de Cristo custou alto preço ao nosso Senhor. Querido, nessa introdução você vai falar da obra salvífica de Jesus, e você vai explicar que a obra salvífica de Jesus, quando nós falamos da obra salvífica de Jesus, é viver parte de parte do seu sofrimento. Nós vamos viver parte da sua agonia. E acima de tudo, para você entender nessa introdução, quando nós falamos da obra salvífica de Jesus, nós lembramos de todo o sofrimento que ele teve, para demonstrar o quê? Para demonstrar o quanto o seu amor pelo homem estava acima de tudo o que ele já havia criado, tudo que ele havia planejado. A cruz de Cristo é a mais eloquente expressão do amor de Deus por você, por mim, ou seja, por nós, seres humanos. Deus, ele prova o seu amor, o seu próprio amor aqui, através de quem? Através de Cristo. De que maneira? Quando ele morre na cruz do Calvário. Nós precisamos entender que esse amor ele é demonstrado através do seu Filho, mesmo nós sendo ainda pecadores, como diz o texto de Romanos, o capítulo 5, versículo de número 8. Então essa introdução você vai falar sobre isso, sobre a importância do Calvário, a importância de todo o plano que Deus já tinha elaborado para o homem. Tópico de número 1 vai falar sobre o sacrifício de Jesus. Nesse tópico você vai falar que a cruz de Cristo, ela não foi um acidente como algumas pessoas pensam, como algumas pessoas pregam, mas ela foi um apontamento de Deus, e ela foi um plano de Deus desde a eternidade. Todos os sacrifícios, tanto do passado quanto do presente, seja ele de animais ou de seres humanos que nós vimos no passado e ainda estamos vendo na atualidade, eles não conseguiram, não vão conseguir aqui tirar o homem do destino final, que está impregnado aqui no pecado. Quando o homem cai, é a morte eterna, e não vão conseguir. Mas o sacrifício de Cristo
Ele vai nos levar e nos levou a um nível mais profundo sobre o que nós chamamos de salvação. Ele nos mostrou que todos poderiam até oferecer-se em favor uns dos outros, porém somente alguém sem pecado, alguém, nós podemos dizer, sem defeito, sem mácula, poderia completar essa obra da salvação. A cruz sempre esteve incrustada aqui no coração de Deus. Ela sempre esteve diante aqui dos olhos de Cristo. Ele jamais, entenda isso aqui, ele jamais recuou da cruz. É importante você falar que ele marchou para a cruz como um rei caminha para a coroação. Há um texto muito bom sobre isso em 1 Coríntios, o capítulo de número 13, o versículo de número 3, é muito conhecido, diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, o versículo de número 3, diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Então nós vamos ver que o próprio Deus demonstra o seu amor quando envia o seu filho para morrer no Calvário. Tópico de número 2, nossa lição, fala o sacrifício meritório. Entenda, há um texto de Hebreus, o capítulo 8, o versículo de número 13, isso, Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 13. Você precisa entender esse texto para você dar continuidade nesse tópico de número 2. Olha o que diz esse texto, diz assim: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Entenda uma coisa: o sacrifício de animais do Antigo Testamento era um ato passageiro, um ato que o homem, ao longo do tempo, deixou-se levar por seu total egoísmo e, por que não dizer aqui, falta de respeito pela sua própria vida. Por que você está falando isso, professor? Porque ao observarmos os cambistas ali na porta do templo, nós vimos que a comercialização de animais, ela se tornou rotina para todos que estavam ali envolvidos naquele processo. Já não custava aqui o desapegar do animal inocente que foi criado com tanto amor em sua casa, mas sim a compra aqui, querido, ou seja, o objeto rápido, a compra do objeto como se esse objeto não tivesse valor sentimental, e o objeto realmente não tinha valor sentimental, porque não foi criado, não foi cuidado. Esse processo aqui era somente iludir-se para continuar o quê? Continuar a vida de pecado. Eu pecava na porta do templo, não trazia para que ninguém visse que eu pequei, comprava e oferecia o holocausto. Isso era continuar me enganando. Isso deve ser falado nesse tópico de número 2. Já o tópico de número 3 vai falar sobre o sacrifício vendedor. Há algo interessante nesse tópico, muito interessante. Você vai perguntar o que é pecado e vai ouvir muitas pessoas na sua sala vai falar que é errar o alvo, é transgressão. Querido, pecado é desobediência a qualquer norma ou preceito. E isso deve ficar claro. Há um texto de Romanos 13 que diz que aquele que transgride a autoridade traz para si condenação. Então, se eu instituo uma regra na igreja, como pastor, como líder, como sacerdote, e que guia o povo a Deus, e é votado em igreja, e nós colocamos como regra, e as pessoas transgridem essa regra, na atualidade eles estão pecando. Entra aqui nesse termo que nós chamamos de desobediência. As pessoas nos últimos tempos estão desobedecendo, estão fora do padrão divino, totalmente contrário ao que Deus instituiu. Então, o que é pecado? Pecado é aqui a desobediência a qualquer preceito, é uma falta, é um erro, isso é pecado. O pecado é oposto a tudo que Deus criou, é a dúvida se opondo aqui à própria sabedoria de Deus, é o rancor se opondo ao amor, e isso na atualidade está evidente, nós estamos vendo isso, nós estamos estudando nos últimos tempos sobre amor, e nós vemos que a humanidade está perdida por falta de amor. É a incerteza aqui se colocando no lugar de quê? No lugar da fé. Como as pessoas hoje, elas duvidam de tudo, não têm fé. Fé é o quê? As coisas que eu não vejo, mas os fatos que eu espero. Isso é fé. E na atualidade nós estamos vendo pessoas que não têm fé. Você precisa falar que é todas as coisas contrárias a que foram criadas por Deus com uma única finalidade. Qual é a finalidade? Qual é a finalidade do pecado? A finalidade do pecado é deteriorar o caráter de Deus impregnado no homem.
O sacrifício remidor nada mais é aqui do que a recuperação, ou seja, é a reconciliação do homem com o seu Criador através de quem? Através de Jesus Cristo. É interessante que a cruz de Cristo, ela foi o seu gesto mais profundo de sacrifício. A cruz foi o gesto mais profundo. O deixar a glória foi um gesto magnífico, mas a cruz é um gesto muito profundo. Há um texto para ser discutido e falado nesse tópico, que está em 2 Coríntios, o capítulo de número 5, 2 Coríntios, o capítulo número 5, versículo 18 e 19, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então há em nós cristãos um ministério de reconciliação. Eu vejo pessoas discutindo e batendo boca na igreja e criando um tumulto, um alvoroço por causa de pequenas coisas na igreja. Aonde está o ministério da reconciliação que foi colocado sobre nós? O versículo 19 ele vai aprofundar e dizer assim: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Querido, é preciso, e você precisa repensar nesse momento com sua sala, sobre o que é reconciliação, sobre se nós estamos vivendo a reconciliação nos últimos tempos. As pessoas estão nervosas, as pessoas estão vivendo o caos do mundo, onde nós temos grupo A, grupo B, grupo C e diversos problemas na igreja, onde alguém faz uma festa, o outro não participa, onde alguém elabora um trabalho, o outro espera que o trabalho não dê certo. Esse processo nada mais é do que uma ação maléfica, porque a palavra de Deus diz que nós, olha que interessante, nós temos o ministério da reconciliação. Se isso não está acontecendo na sua igreja, meu querido, está na hora de você orar, buscando de Deus esse ministério, buscando de Deus essa atitude para os seus alunos, buscando de Deus essa atitude para a sua vida. Nós precisamos disso. O tópico número 2 vai falar sobre a nossa reconciliação com Deus Pai. Nesse tópico você vai falar que a substituição do Cordeiro por Cristo nos mostra que a reconciliação do homem com Deus já estava programada. Olha que interessante, já estava aqui elaborada. Elaborada onde? Na presciência de Deus. Cristo, ele veio na presciência de Deus para morrer. E isso aqui é magnífico quando você fala sobre isso. É magnífico por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu, então, para ser o nosso substituto, para ser o nosso representante, para ser o nosso fiador. Tudo isso porque nós não poderíamos ter um relacionamento com Deus como o primeiro Adão tinha, e ele perdeu por causa da desobediência. Então, quando eu desobedeço, eu estou saindo da minha atitude cristã e entrando na atitude de pecado e voltando de novo ao segundo Adão, o homem caído. Eu tenho um homem caído? Tenho, mas eu não permaneço caído por causa da graça. E isso aqui é interessante você falar na sala de aula. É importante você discutir isso na sala de aula. Somente quando nós reconhecemos Cristo como Salvador, quando o aceitamos como Senhor da nossa vida, nós derrubamos aqui um muro no mundo espiritual existente chamado pecado entre eu e Deus. Temos então aqui um novo caminho em direção ao Pai Celestial. Quer base bíblica? Vamos para a Bíblia, que enquanto a Bíblia não tem argumento. Hebreus, nós vamos continuar aqui na carta de Hebreus, o capítulo, há um texto muito bom para ser discutido sobre isso, o capítulo 10, o versículo de número 20 a 23. Olha o que diz esse texto, diz assim, ele diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Olha que interessante, pelo véu, isto é, pela sua carne, a representação aqui do véu, pela sua carne. Aí ele diz assim: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximou-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé. Há aqui o quesito fé, e na minha camisa fala sobre isso aqui. Hebreus 11, versículo 1. Ele diz: tendo um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, que era o mesmo ritual do sacerdote. Aí 23 ele diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então esse tópico
precisa ser discutido, precisa ser elaborado uma meta para a sala de aula. Qual é a meta? A meta para esse tópico é: nós precisamos reconciliar-nos uns com os outros. Nós precisamos reconciliar-nos uns com os outros, pois só haverá reconciliação com Deus quando nós estivermos unidos. A lição passada nós falamos sobre amor, João 3,34, nisso conhecerão pessoas do meu discípulo quando amarmos uns aos outros. Tem pessoas dentro da sala que não suportam o companheiro, não suportam a companheira. Tem pessoas dentro da sala que vêm para a sala, mas não têm comunhão. Então essa reconciliação, primeiro acontece na horizontal, depois na vertical. É preciso acontecer isso, é necessário. O tópico de número 2, do item 2, vai falar sobre a eliminação da causa da inimizade. Olha como vai dando continuidade à lição. Nós vamos entrando em tópicos que vão se conciliando. Você vai falar que como não existe em mim agora, cristão, algo que me afaste de Cristo. Por quê? Porque eu aceitei Jesus como Senhor na minha vida e agora eu tenho livre acesso a Deus. Essa é a tese colocada nesse tópico. Eu preciso entender que cada dia vivido, que agora, cada dia que eu vou viver, eu estou num processo de cura, eu estou num processo de separação, eu estou buscando sempre agradar a quem? Aquele que em tudo me agradou, através do seu sacrifício. Então, primeiro ele me agradou, então agora eu preciso agradá-lo. Quando alguém se sacrifica, querido, para nos presentear, é o nosso papel reconhecer e devolver esse afeto. É o nosso papel. É o nosso papel desenvolver esse amor agora que nos foi confiado, esse ministério de reconciliação, e levá-lo aos demais que ainda precisam viver a libertação que existe somente em Cristo Jesus. Não adianta você pregar, não adianta você admoestar, não adianta você redarguir se você não tiver um papel de reconciliação. Se as pessoas olharem para você e não enxergar em você um papel de reconciliação, elas não vão ter amor pelo próximo. É preciso as pessoas olharem para você através do seu louvor, através da sua aula, através da sua pregação, e enxergar em você a atitude de Jesus, o amor ao próximo, o se entregar na obra, o viver a obra, o se esmerar para que tudo aconteça, para que tudo ocorra bem. Isso aqui é importante. Nos últimos tempos está muito difícil, muito difícil, muito difícil. Tópico de número 3, vou continuar aqui, senão eu vou falar muita coisa aqui. Vai falar sobre a vivificação. Entenda isso aqui, existe uma grande diferença aqui entre a conversão por amor e a conversão por interesse. A conversão por amor é exatamente a demonstração de alguém que entende que todo o processo vivido por Cristo é a inspiração e a demonstração de seu amor por alguém que não merecia tal afeto. Quando eu entendo isso, eu passo a amá-lo, eu passo a dedicar tudo a ele, eu me entrego por completo. Eu não olho A, não olho B, eu sou completamente servo, isso aqui. Agora, a conversão por interesse é o contrário de tudo que nós estamos falando aqui. E sim, é um interesse por algo que Jesus Cristo pode fazer ainda nesse tempo. Que Ele deve fazer, como diz algumas pessoas, ainda nesse tempo. Grande parte das pessoas, elas se convertem por interesse. Elas estão se convertendo por interesse, elas estão se convertendo por posição e até mesmo por ser descartada aqui pelos holofotes do mundo. Grande parte das pessoas que são descartadas pelo holofote do mundo, elas estão buscando a briga nos holofotes da igreja. E como a igreja tem holofote nos últimos tempos, querido? Nós estamos vivendo isso. Como ele não achou nada lá fora, ele diz que se converte e começa a buscar a briga na igreja. Os cantores estão fazendo isso, os deputados estão fazendo isso, os senadores estão fazendo isso. Tem candidato a presidente que está fazendo isso, buscando holofote na igreja, porque sabe que a igreja tem uma posição e ela tem muitos adeptos. Essas pessoas, elas não vão gerar vida, elas não geram vida, elas não são fontes transbordantes, como diz a palavra de Deus, elas não vão produzir, não produzem fruto, mas elas vão levar e levam os demais irmãos a uma dúvida sobre o que realmente podem e o que não podem fazer dentro da liberdade de Cristo.
como tem pessoas olhando para essas pessoas aí fora e querendo trazer o que elas viveram lá fora para dentro do Evangelho. Então fale sobre isso. É importante você divulgar isso nesse tópico. O tópico de número 3 da nossa lição, ele vai falar sobre, há um texto muito bom para você discutir em sala, nesse tópico de número 3, que você precisa falar sobre esse texto. Eu gosto de colocar isso para os meus alunos, e eles entendem rapidamente quando eu falo sobre isso. Por quê? Querido, vai falar sobre a redenção eterna. Você vai falar que o pecado, nesse tópico número 3, não é somente errar o alvo, como nós vimos aqui em alguns tópicos. Não é só uma falha moral e ética nos relacionamentos que nós estamos tendo, mas sim uma total separação de Deus com os seus filhos. Não da parte aqui do Criador, porque Deus jamais se afastou do homem. Deus está no mesmo lugar, sentado no seu trono e sempre em sua posição, esperando o homem arrepender-se. Mas de quem que é a separação? Da criatura. A criatura é quem vai, não é ele, é a criatura. Quando não o aceitamos como nosso Deus, nós estamos entregues aqui ao nosso eu. E esse eu, por sua vez, ele nos leva a viver aquilo que nós chamamos de depravações, ele nos leva a ver deturpações que existem para a satisfação da nossa carne corrompida. Isso aqui é interessante. Como tem pessoas vivendo a carne na igreja? Essa lição é pesada, mas eu vou falar aqui. Essa carne ela nos leva a criar e a curvar-se diante de outros deuses que aos nossos olhos não satisfazem a tristeza e o vazio da nossa alma faminta pela verdade, pela palavra. Romanos, eu gosto de Romanos quando fala sobre isso. Romanos 1, o versículo 22 ao 25 diz assim, olha que diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos em semelhante da imagem, loucos em semelhante da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundície pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 25 diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Não precisa nem explicar isso aqui, não precisa nem falar sobre isso aqui. Precisamos entender esse texto, que o próprio texto nos leva e nos faz entender que a nossa depravação, quando nós entregamos o nosso eu ao homem, o egocentrismo, nós estamos depravados, nós estamos fora do amor de Deus, fora porque nós buscamos Deus, nós curvamos diante de tantas coisas, diante do dinheiro, diante da nossa posição social, diante do que nós achamos que somos. Isso tem acontecido em muitos homens têm vivido isso aí. O tópico de número 2 da nossa lição, ele vai falar, tópico número 2, estou ganhando aqui pela minha revista, ele vai falar sobre a redenção do pecador. Aquele que era a imagem de Deus e semelhança de Deus, agora estava em um estado de separação por causa da desobediência. Então nós éramos imagem e semelhança, mas quando Adão cai, nós estamos longe, nós estamos em estado de separação por causa da desobediência. É preciso ser remido. O que é remido? Ser remido é ser liberto, é ser reabilitado, salvo por alguém. Jesus, ele remiu o homem para quem? Para Deus. Jesus remiu o homem para Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. Isso aqui é interessante. Ele nos tirou, ou seja, ele tirou-nos da maldição, da escravidão do império das trevas, querido. Ele nos tirou da potestade de Satanás. Ele nos tirou do jugo do pecado. Isso deve ser falado. O homem foi liberto. Ele foi à cruz em nosso lugar. Quem merecia a cruz? Nós merecíamos a cruz. Era nós que deveríamos ter suportado aqueles açoites, o cuspe, a coroa de espinho. Era nós que deveríamos ter carregado a cruz do Calvário. Mas ele tomou o nosso lugar. E isso é interessante. Isso é o papel e é exatamente o que nós chamamos de remidor. Aquele que comprou, aquele que pagou. Seja qual for o preço, ele pagou. E isso é de extrema importância você falar nesse tópico número 2. Já caminhando para o final aqui, o tópico número 3, ele vai falar sobre uma redenção plena.
temos, você vai falar nesse tópico número 3, que temos na condição de remidos, agora não somos remidos, nós somos comprados, nós temos na condição de remidos um estado não somente temporário. Isso aqui é entrar numa atmosfera espiritual muito grande. Por quê? Porque como era temporário o sacrifício no Antigo Testamento, nós não estamos mais em estado temporário, como era aqui no Antigo Testamento. Mas nós estamos e entramos num estado eterno através de Cristo, que no corpo humano ele ofereceu um sacrifício puro, diferente do sacrifício de animais, que mesmo o animal sendo inocente naquele tempo, mesmo o animal não tendo pecado naquele tempo, ele não teria validade para cumprir todos os requisitos. Ele não poderia ter a validade que tem o sacrifício de Cristo. Por quê? O animal, mesmo sendo inocente, ele não era racional. Cristo, ele era racional. Ele estava num corpo de pecado. Ele tinha um corpo de pecado, estava num corpo de pecado. E com raciocínio ele entrou aqui no que nós chamamos de separação. Ele não pecou em nenhum tempo, mesmo podendo pecar, mesmo sendo tentado, ele não pecou. Ele não pecou por quê? Para cumprir aqui todos os requisitos e mostrar ao homem caído a certeza que agora ele poderia, e ele foi comprado. Ele deveria ser comprado, deveria ser remido, ele deveria ser lavado, ele deveria ser conquistado por alguém perfeito, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, o sacrifício de Cristo aqui, querido, o sacrifício de Cristo vai além do que nós falamos. O sacrifício de animais, ele oferecia o perdão terreno. Já o sacrifício de Cristo, ele oferece perdão nesse tempo e perdão no porvir. É magnífico isso aqui. Romanos 5, vamos para a Bíblia, contra a Bíblia não há argumento. Romanos 5, o versículo de número 1 diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. E olha o que diz, versículo 2: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Aí versículo 3: e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. O sacrifício do sacerdote, ele era passageiro, mas o sacrifício de Cristo, ele é eterno. Então, quando nós olhamos para isso, aqui estou lendo o texto de Hebreus 5, o versículo, eu falei Romanos, mas Hebreus 5, versículo de 1 ao versículo 13. Eu vou ler também o texto que é parecido e vai nos jogar uma tese muito boa para você ler em sala de aula, de Romanos. Já que eu falei Romanos, eu vou ler Romanos, no capítulo 5, o versículo 1, para você anexar nesse texto. Diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual está firme, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Querido, que magnífica essa lição, que maravilhosa essa lição. Isso nos mostra que todo o sacrifício de Cristo nos limpou por completo, e que nós precisamos agradá-lo, nós precisamos permanecer diante dele como servos. Quero te pedir mais uma vez, dê um like na lição. Se você não gostou, querido, nós não podemos ser tudo que as pessoas gostam, nem todo mundo, nem os gregos historianos se agradaram de Jesus. Mas eu te peço, nos ajude a divulgar, dê um like e nos abençoe. Que Deus possa nos abençoar e nos conceder graça. E até um shalom e até a próxima pré-aula.